Vamos lá, meus amigos e amigas, retornando aqui. Agora nós vamos começar um outro grupo de entidades, as chamadas fundações públicas. Entidades estas que resultam em algumas divergências doutrinárias, resultam também em grandes dúvidas por parte dos concursandos aí, dúvidas estas que vocês não terão. Nós aqui temos que te explicar uma coisa que é básica. Existe uma certa divergência doutrinária sobre essas entidades. E o que você precisa levar para a prova? Aquilo que cai. A doutrina é pacífica quanto a alguns pontos? Sim, e são esses pontos que serão objeto de avaliação, serão objeto da sua prova. Bacana até aqui, meus amigos e amigas. Só que antes da gente começar a estudar as fundações públicas, nós precisamos entender de onde veio a ideia das fundações públicas. Nós precisamos estudar um outro grupo de fundações, a chamada fundação privada. Observe uma coisa, a fundação pública que tem hoje reconhecimento no artigo 37, inciso 19 da CF, que ela fala da fundação lá, e aquela fundação que ela está falando é a pública, não pode ser confundida com a fundação privada, que hoje você pode encontrar ela no artigo 62 e seguintes do Código Civil Brasileiro. Observe uma coisa que é um detalhe fundamental. Já existiam fundações privadas, O Estado olhava para as fundações privadas e pensou assim, pera lá, por que eu também não posso criar minha fundação que é pública, para desenvolver determinadas atividades? Professor, qual é o papel das fundações privadas? O que elas fazem? O que a lei diz que elas devem fazer? Meus amigos e amigas, se você for ler o artigo 62 do Código Civil, o artigo 62 diz o seguinte, que um particular em vida ou após a morte, através de testamento, ele poderia destacar parte do seu patrimônio e dar uma personalidade jurídica a esse patrimônio, para que esse patrimônio prestasse atividades de natureza cultural, religiosa, assistencialista ou moral. Bacana ter aqui, pessoal. Então, observe, a fundação privada, ela tinha como fundador um particular. E esse particular fazia a fundação com um patrimônio privado. Vocês podem olhar vários exemplos de fundações privadas. Fundação Roberto Marinho, Fundação Ayrton Senna, Fundação Xuxa Meneghel, olha aí, até a Xuxa. São fundações privadas, criadas por particulares para desempenhar determinadas atividades de natureza cultural, religiosa, assistencialista ou moral, segundo o Código Civil Brasileiro. O que aconteceu? O Estado viu que essas fundações privadas dão certo. E o Estado falou assim, pera lá, vou criar a fundação que é pública. Mas desde o começo você já tem que entender uma coisa. A fundação privada tem como fundador um particular. A fundação pública tem como fundador o Estado. A fundação privada tem como patrimônio um patrimônio privado. A fundação pública tem um patrimônio inicial, que é o quê? Público, pelo menos inicialmente, tá? Como assim, professor, inicialmente? Porque quando o ente político transfere o patrimônio, aquele patrimônio era um patrimônio público, porque ele pertencia ao ente político. A partir do momento que ele incorpora aquela entidade, ele vai ganhar a natureza jurídica da entidade, que daqui a pouco eu vou te explicar. Que ora ela pode ser uma fundação pública de direito público, ora uma fundação pública de direito privado. O que eu quero que você não confunda mais? Fundação pública é uma coisa criada pelo Estado com patrimônio inicialmente público, exemplo, Funasa, Funai, FUB. Fundação privada é outra coisa, criada por particulares para desenvolver atividades prescritas lá no direito civil. Bacana até aqui, pessoal? Muito bem, criamos as nossas fundações públicas. Só que depois da criação da fundação pública, ocorreu uma divergência doutrinária. E é aqui que muita gente se perde. Veja lá, falamos da pública, criamos a fundação pública, só que depois da criação dessa fundação pública, começaram algumas divergências doutrinárias. Alguns autores falaram assim, muito bem, fundação pública. Elas não foram criadas para que o Estado desempenhasse determinadas atividades? Então, alguns autores falaram assim, toda fundação pública deve ser regulada
pelo direito público. Então, toda fundação pública seria uma fundação pública de direito público. Professor, onde é que eu encontro isso? Celso Antônio Bandeira de Mello. Ele fala isso na obra dele. Outra parte da doutrina falava assim, não, meu amigo, se elas foram baseadas no direito privado, todas as fundações públicas devem ser reguladas pelo direito privado. Quem falava isso? Eli Lopes Meireles. Você encontra isso na obra do professor Eli Lopes Meireles. Professor, qual desses dois posicionamentos hoje é predominante? Nenhum dos dois. Existe um terceiro posicionamento este do Supremo Tribunal Federal. O STF diz assim, eu posso ter fundação pública de direito público, como eu posso ter fundação pública de direito privado. É o Estado que escolhe. Se ele quiser dar privilégios e prerrogativas para a fundação, ele cria ela sendo regulada pelo direito público. Se ele não precisa dar esses privilégios e essas prerrogativas, ele cria ela sendo regulada pelo direito privado. E o que o Supremo disse para complementar isso daqui? Meu amigo, toda fundação pública de direito público é uma espécie de autarquia. Vou colocar aqui. Toda fundação pública de direito público é uma espécie de autarquia. Então acompanhe isso. Se for criada uma fundação pública de direito público, ela será uma autarquia, segundo o Supremo? Será. E você lembra aquilo que eu falei sobre as autarquias? Aquilo vai ser aplicável a quem, pessoal? As fundações públicas de direito público. Agora, será diferente quando eu falar que é fundação pública de direito privado? Cuidado. Não confunda a fundação privada com fundação pública de direito privado. A pública é criada pelo Estado. Só que, predominantemente sobre ela, nós teremos o direito privado, regulando essa entidade. Bacana ter aqui, pessoal? Muito bem. Primeiro tópico em relação a elas. Atividade exercida. Um dos tópicos que a doutrina também diverge. O que eu gostaria que vocês colocassem no seu material? Elas executam atividades de interesse estatal, sem fins lucrativos. Uma coisa que ninguém diverge é que elas não podem ter finalidade lucrativa. Lembre disso. Nem autarquia, nem fundação pública pode ter finalidade lucrativa. Então vamos lá, fundação pública, ela desempenha uma atividade de interesse estatal sem fins lucrativos nas áreas da educação, da saúde, da pesquisa, da ciência. Desempenham atividades de interesse estatal sem fins lucrativos. Professor, isso poderia caber para as duas? Sim. Parte da doutrina diz que sim. Bacana até aqui, pessoal. Atividade exercida, ponto, já ultrapassamos. Forma de criação. Qual é a forma de criação das fundações públicas? Professor, aí vai depender. Vai depender do quê? Se ela é uma fundação pública de direito público ou se ela é uma fundação pública de direito privado. Observe uma coisa importante. A Constituição diz assim, ó, artigo 37, inciso 19. Somente por lei será criada a autarquia, somente por lei específica será criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, cabendo nesse último caso a lei complementar definir a sua área de atuação. Entenda, a Constituição não diferencia as fundações. Ela fala que todas elas seriam autorizadas por lei específica. Mas, meus amigos e amigas do coração, o Supremo estabeleceu diferença. O Supremo falou que existe diferença entre fundação pública de direito público e fundação pública de direito privado. Então, se existe diferença entre elas, nós temos que estabelecer a diferença também na forma de criação. Em que pese, eu volto a repetir, a Constituição não fazia essa diferença. Ela fala assim de maneira genérica. Todas são autorizadas, mas você não pode levar aquilo ali para a prova, porque hoje nós temos a jurisprudência do Supremo falando que elas são divergentes. Então, observe uma coisa. Se for uma fundação pública de direito público, ela não é uma espécie de autarquia que eu disse? Então, professor, ela vai ser criada da mesma forma que as autarquias são. Criação por lei específica. E se for uma fundação pública de direito privado? Aí sim, autorização por lei específica. Mas lembre de uma coisa, a autorização sozinha não cria. Você tem que ter o quê? Registro
dos atos constitutivos. Bacana até aqui, pessoal. No caso da fundação, seria o estatuto dela, que seria registrado. Beleza até aqui, meus amigos e amigas do coração? Muito bom. Se for fundação pública de direito público, criação por lei específica. Fundação pública de direito privado, autorização por lei específica, mais registro dos atos. Muito bem, professor. Regime de pessoal. Qual é o regime de pessoal delas? Depende. Depende do quê? Se ela é fundação pública de direito público ou se ela é fundação pública de direito privado. Se ela for de direito público, eu te disse que ela vai seguir a regra do regime jurídico único, que em regra o regime jurídico adotado foi o regime estatutário. Agora, se ela for de direito privado, ela vai seguir a regra da CLT, regime seletista, estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho. Detalhe importante, em ambos os casos, independente se é estatutário ou se é seletista, tem que fazer concurso público. O preenchimento do cargo ou emprego público será feito através de concurso público, segundo o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Então, em ambos os casos, fundação pública de direito público, fundação pública de direito privado, obrigatoriamente realização de concurso público. Bacana até aqui, pessoal? Muito bem. Próximo tópico, meus amigos e amigas. Personalidade jurídica. Professor, esse tópico é muito difícil. Qual é a personalidade jurídica delas? O que você responde? Depende. Depende do quê? Se é fundação pública de direito público ou se é fundação pública de direito privado. Se ela for fundação pública de direito público, a personalidade jurídica dela é, de direito público, E se ela for fundação pública de direito privado, olha a personalidade jurídica, direito privado. Vai seguir a natureza dela. Se é fundação pública de direito público, personalidade jurídica de direito público. Fundação pública de direito privado, personalidade jurídica de direito privado. Agora, cuidado com o detalhe. Não é porque a fundação pública de direito privado, não é porque ela tem a personalidade jurídica de direito privado, que você pode afirmar que todas as regras aplicáveis a ela são regras de direito privado. Cuidado com isso. Mesmo a fundação pública de direito privado, a doutrina diz que ela tem regime híbrido, é o chamado regime jurídico híbrido. Professor, o que é isso? Eu tenho regras de direito privado que são aplicadas a ela? Sim, como eu também tenho regras de direito público. Então, cuidado. Não é porque é uma fundação pública de direito privado que todas as regras aplicáveis a ela serão de direito privado. Existem regras que incidem sobre ela que são de direito público? Sim, veja, eu não estou falando que a personalidade jurídica é diferente, que ela vai mudar, não. Se ela for fundação pública de direito privado, ela sempre vai ter personalidade jurídica de direito privado. Mas as normas que recaem sobre ela, o regime de normas que recaem sobre ela, ora pode ser de direito privado, ora pode ser de direito público. Eu vou te dar um exemplo. Concurso público é uma regra de direito público. Elas vão ser obrigadas a fazer concurso para preencher o seu quadro de pessoal? Sim. Bacana até aqui, pessoal. Então, cuidado com o regime jurídico delas. Muito bom. Duas observações para a gente levar para o concurso sobre fundações públicas. Primeira, OBS, que eu preciso que você leve para o concurso. Você vai colocar assim, segundo o STF, as fundações públicas de direito público são espécies de autarquia. Segundo o STF, as fundações públicas de direito público são espécies de autarquia. Já falamos isso daqui. Observação número 2. Segundo a Constituição Federal, lei complementar irá definir a área de atuação das fundações públicas. Segundo a Constituição Federal, lei complementar irá definir a área de atuação das fundações públicas. Bacana até aqui, pessoal. A CF fala que essa área de atuação será definida por lei complementar e você tem que levar isso para a sua prova. Muito bem, finalizamos as chamadas fundações públicas. Vamos iniciar mais um tópico aqui dentro da organização administrativa. O nosso terceiro grupo de entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista. Primeira pergunta que poderia vir à sua mente agora, peraí, elas são iguais, professor? Não são. E por que a gente fala delas de maneira conjunta? Entendam, a maior parte das características dessas entidades são comuns.
são comuns. Então, tanto são aplicadas às empresas públicas, como podem ser aplicadas às sociedades de economia mista. Então, nós vamos começar a estudar essas entidades por aquilo que é comum, por aquilo que é semelhante entre elas. Vamos estudar características comuns, ora de empresas, ora de sociedades. Então, observe. A partir de agora, tudo que eu falar aqui vai ser comum para as duas. Pode ser aplicado para as duas. Quando for para estabelecer diferença, eu vou falar assim, pessoal, agora é a hora das diferenças entre cada uma dessas entidades. Muito bem. Primeira característica comum entre empresas públicas e sociedades de economia mista. Atividade exercida. Meus amigos e amigas do coração, cuidado com isso daqui. Professor, quais são as atividades que podem ser exercidas, executadas por essas entidades? Basicamente, elas podem prestar dois grupos de atividades. Primeira atividade, prestação de serviços públicos, em conformidade com aquilo que está estabelecido no artigo 175 da CF. Se você for ler o 175, você vai ver que lá está a seguinte regra. Incumbe ao poder público diretamente ou através de concessão ou permissão, sempre por meio de licitação, a prestação de serviços públicos. Então me digam, quem tem a incumbência constitucional de prestar serviço público? O poder público. Ora diretamente, quando ele o faz por órgãos e entidades administrativas, ora indiretamente através de concessão e permissão. Beleza até aqui, pessoal? Agora, professor, elas só podem prestar serviços públicos? Não, pessoal. Existem empresas públicas e sociedades de economia mistas prestadoras? Sim. Empresa pública, a empresa de Correios e Telégrafos, ela presta um serviço público. Bacana até aqui? Aqui no DF, nós podemos citar a empresa pública CAESB, presta um serviço público. Podemos citar uma sociedade de economia mista também, a SEB, prestadora de serviço público, Central Energética de Brasília, a SEB, não é, pessoal? Então, entenda, elas podem prestar serviços públicos. Agora, professor, além de prestar serviços públicos, elas podem fazer uma outra atividade. Exploração direta de atividade econômica. Professor, eu só não entendi uma coisa. Pera lá. Falamos só de 4 características das fundações? Meu amigo, lembra que eu te disse que a fundação pública de direito público é espécie de autarquia? O resto, vocês vão ver lá na hora que vocês estiverem olhando para essas entidades. Vocês vão ter que diferenciar pública de direito público e pública de direito privado. E aí, se for pública de direito público, vai seguir a regra das autarquias. Agora, vocês vão ver que nas empresas públicas e sociedades, vamos falar várias características. Então, olhe e preste atenção nessa segunda aqui, ó. Elas vão fazer exploração direta de atividade econômica. Elas podem fazer essa exploração direta de atividade econômica? Podem, professor, em conformidade com aquilo que está previsto no artigo 173 da CF. Muito cuidado com essa última atividade aqui. Qual é a última atividade? Exploração direta de atividade econômica. Por quê? Se você ler o artigo 173 da CF, está escrito assim, ó, olha lá. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado somente será permitida quando para resguardar os imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definido em lei. Pessoal, não errem uma coisa boba na sua prova. Perguntaram assim no seu concurso. Pode o Estado criar empresas públicas e sociedades de economia mista para explorar diretamente atividades econômicas? Gabarito? Certo, ele pode. Agora, cuidado. Se perguntarem assim, em regra, o Estado pode explorar atividades econômicas? O que você vai me falar? Não, está errado. Porque olha o que está escrito no 173. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado somente será permitida quando para resguardar os imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definido em lei. Então, nesses 2 casos é que a Constituição fala assim,
o Estado poderia explorar diretamente. Agora, tirando esses casos, a regra é que o Estado não explore diretamente. Então, presta atenção no detalhe. Observação, coloquei até aqui, ó. Em regra, não há exploração direta de atividade econômica pelo Estado. Professor, por que a Constituição? Segundo a CF, você até pode complementar. Segundo a CF. Por que a Constituição fala que, em regra, o Estado não explora... Quanto tempo a gente ainda tem, Jus? Que, em regra, o Estado não explora diretamente atividades econômicas. Observe por que ela fala. Obrigado. Observe por que ela fala isso. Porque a regra, meus amigos e amigas, é que exploração direta de atividade econômica se dê por particulares, iniciativa privada. Lembre lá do Estado liberal, no qual o Estado não vai ficar a todo momento interferindo na órbita econômica. O Estado tem que deixar isso para os particulares. Só que mesmo em Estado liberal, em alguns casos o Estado precisa intervir para regular esse mercado e para atuar nesse mercado? Sim. Aí olha o que a Constituição falou. Existem casos que o Estado pode explorar diretamente? O que está escrito lá? Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado somente será permitida quando para resguardar os imperativos da segurança nacional. Olha na exceção. Resguardar os imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Nesses dois casos, o Estado pode explorar diretamente. E é aqui que ele vai se valer de quem? De empresas públicas e de sociedades de economia mista. Bacana até aqui? Só que atentem-se a um detalhe. O que foi? O nosso amigo Gilson está me olhando com a cara. Atentem-se a um detalhe. Olha o detalhe importante e fundamental. Quando o Estado, nesses casos excepcionais, porque veja, é exceção, não é regra. Quando o Estado, nesses casos excepcionais, explora diretamente a atividade econômica, ele não pode explorar se valendo de prerrogativas que a iniciativa privada não tenha. Ele não pode fazer isso. Então, professor, quando ele explora excepcionalmente essas atividades econômicas, o Estado, ele tenta tirar dessa empresa pública ou dessa sociedade de economia mista prerrogativas que os particulares não têm. É por isso que quando você for ler o artigo 173, leia ele com calma, porque vai estar escrito assim, ó. O Estado, na exploração dessas atividades econômicas, vai sujeitar essas entidades ao que? Está escrito lá, sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto a obrigações e direitos trabalhistas, comerciais, civis, tributários. Então entenda, se falarem assim na sua prova, uma empresa pública e uma sociedade de economia mista que explora a atividade econômica diretamente, ela tem sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas quanto às obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias? Sim. E o próprio 173, no parágrafo 2º, fala assim, ó, e também sujeição ao quê, pessoal? Elas não podem ter privilégios fiscais não extensíveis ao setor privado. Então, observe, o Estado olha para essa empresa pública, para essa sociedade de economia mista e tenta retirar privilégios para que elas cheguem no mesmo patamar de quem? Dos particulares. Você já imaginou um Banco do Brasil, que é explorador de atividade econômica, é uma sociedade de economia mista, ou a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública que também explora atividade econômica, com privilégios que os outros bancos não têm? Eles quebram todo mundo. Então o Estado tenta retirar esses privilégios, sim, para colocar eles no mesmo patamar. Agora, no detalhe. Eu estou te falando que eles têm sujeição ao mesmo regime das empresas privadas, quanto a obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Só que eu estou te falando que isso é para aquelas que exploram atividades econômicas. Prestadores de serviços públicos têm privilégios, em virtude da prestação de serviço público. Tudo que eu estou te falando aqui de não ter privilégio, de o Estado tirar prerrogativas, é para as exploradoras
de atividades econômicas, beleza? E um segundo detalhe que é fundamental. Professor, as exploradoras de atividade econômica, então, eu posso falar que elas são iguais aos particulares? Não pode. Eu estou te falando que o Estado tira privilégios para que ele tente colocar ela no mesmo patamar, mas elas não são iguais a particulares. Sabe por quê? Meu amigo, para você trabalhar no Itaú, só você tem uma indicação. Para você trabalhar no Banco do Brasil, você precisa passar em concurso público. Então entenda, elas não têm privilégios, mas elas têm restrições que os particulares não têm. Então vamos resumir tudo que a gente falou. Vamos lá, rapidinho. Existem duas atividades que podem ser executadas por elas. Primeiro, prestação de serviço público, que em regra é incumbência do Estado, então o Estado pode colocá-las para executar. Segunda atividade, exploração direta de atividades econômicas. Eu já te disse que isso daqui, em regra, não é incumbência do Estado, porque fica a critério da iniciativa privada, mas excepcionalmente o Estado pode prestar, ora para resguardar a segurança nacional, ora para resguardar o interesse coletivo. Bacana até aqui? Se o Estado cria uma empresa pública ou sociedade para fazer essa exploração direta de atividade econômica, o Estado vai retirar dela privilégios. Então, elas estarão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, e também elas não podem ter privilégios fiscais não extensíveis às empresas do setor privado. Agora, professor, o Estado tira privilégios, mas mesmo o Estado tirando privilégios, elas ainda estão sujeitas a determinadas obrigações? Sim, é por isso que eu não poderia falar que elas são iguais às empresas privadas. Bacana até aqui, meus amigos e amigas do coração. Paramos aqui, nesse nosso bloco, na atividade que pode ser exercida por elas. É fundamental que você saiba diferenciar se ela é prestadora de serviço público ou exploradora de atividade econômica, porque para as outras características eu vou precisar disso. Até um próximo bloco, até um próximo encontro. Obrigado.